o fato é que a economia é que nem um grande navio, né? Ele demora para embalar, mas depois que embala demora para frear. Então a gente quando começa a tomar medidas erradas hoje, elas vão estourar lá na frente. Você tem um monte não vou aqui cansar os ouvintes com essas histórias, mas só para dar um exemplo, né? Uma decisão que o Copom toma, o Comitê de Política Monetária, ele toma, ela será 100% integralizada na economia entre 9 e 12 meses. Uhum. Só para nós termos uma ideia. Então, hoje, né, nós ainda estamos sentindo os efeitos dos juros subindo e não do juros estável em 3,75. Tanto que as decisões do Copom, elas olham para uma coisa que a gente chama de horizonte relevante das expectativas, que são mais ou menos uns 6 trimestres para frente. Ou seja, o Copom decide hoje sobre juros para o que está sendo olhado daqui 6 trimestres. Então, por quê? Porque a economia tem essa dinâmica. Então, quando se começa a fazer muita besteira, a gente sabe onde isso termina. Hoje mesmo, e aí voltando para a questão dos 100 dias, né? O governo, os 100 primeiros dias do governo Lula são muito parecidos com o final do segundo governo dele e o governo Dilma. Uhum. Gastando bastante. Nós tivemos o pior fevereiro dos últimos 26 anos em termos de déficit fiscal. Uhum. Toda vez que o governo gasta mais que arrecada, ou que gasta tanto mais que arrecada ao ponto de gerar um desequilíbrio macroeconômico, a consequência é a inflação. Uhum. Isso acontece, e a gente sabe, nós economistas sabemos isso, desde 300 anos depois de Cristo. Nós vemos colecionando isso, país a país, região, a gente sabe que isso vai acontecer. Então, hoje, os 100 primeiros dias do governo, ou seja, é um período muito curto, dá tempo de mudar. Dá tempo de mudar. Só que se o governo continuar com esse tipo de qualidade de decisões econômicas, então logo eles, né, que defendiam toda a ciência, viva a SUS, viva isso, fazendo coisas absolutamente contra o que a ciência econômica recomenda, né? Eles estão lá tocando economia nos 100 dias abaixo de kit Covid. Cloroquina, essas coisas. e chá, essas coisas não dão certo. Sim. Então, hoje, por exemplo, nós vamos ter uma crise de crédito, que vai ser o primeiro problema que esse governo vai enfrentar. Isso que eu ia falar, já que a gente está falando de crise de crédito, entra muito em relação à taxa Selic também, um pouco, não diretamente, mas pelo dinheiro tá caro, né? Não de dinheiro disponível, mas o dinheiro tá caro. Tem toda essa polêmica em relação a que o governo tem pressionado o Banco Central a baixar a taxa de juros, porque baixando a taxa de juros a gente vai estimular o dinheiro e com isso a economia tende a girar melhor, ou a arrecadação pode ser melhor. Dizendo até, por exemplo, que a dona de casa não está preocupada com o valor do produto e sim com o valor da parcela. E aí, com juros muito altos, acaba ver alguns influentes do governo falando isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho disso, essa relação, porque para o agro, querendo ou não, o dinheiro mais caro também sofre em relação a valor de parcela, a compra de maquinário, o crédito fica um desafio maior, né? Já que o agro também depende bastante desse dinheiro. Qual é a dose do remédio, qual é a dose do veneno? Exato. Né? Porque tem a inflação também para controlar, porque é sempre um balanço entre os dois, né? Então, sim. A economia ela é como um cubo mágico, né? Esses que a gente gira assim, tenta fazer as 4 faces ficarem alinhadas, né? Eu sempre tenho que entender que uma coisa vai gerar o efeito que eu quero e uma série de outros efeitos colaterais, né? E a gente tem que ir lidando com essas coisas. Os juros são a cura para a inflação. Ponto. Aqui, em qualquer lugar do mundo, é assim. Juro não é para fazer maldade. Juro não é para prejudicar a economia. Juro não é para dar dinheiro para banco. Não é. Isso é besteira. Olhem os resultados dos bancos nos juros, quando os juros estão altos, e olhem quando está mais baixo, e vejam se isso faz sentido. Isso não faz o menor sentido, esse argumento. Ademais, né, quando os juros sobem, o patrimônio líquido dos bancos cai, porque... Enfim, eles estão cheios de título público, que é marcado a mercado, o juro sobe, os títulos que eles tinham perdem valor, cai o PL do banco, eles vão ter menos dinheiro para emprestar. Muitas vezes, eles só de cair o PL deles, eles já ficam fora da margem de segurança, o Banco Central tem que ir lá intervir, Portocred, BRK Financeira, aconteceu tudo isso esse ano. Os 5 bancos americanos lá, por que eles foram para o brejo? Por causa disso que eu estou falando. Sobe o juro,
os títulos que eles já têm são marcados a mercado, caem, o PL cai e os caras ficam lá com a cabeça de fora de onde podia. Tem que ter uma intervenção. O Credit Suisse, 167 anos, foi para o saco Sim. também. Ou seja, juro alto não é bom para banco. Bom, mas então é bom para rentista. Não, não é bom para rentista. Só para rentista burro que não sabe investir. Não é. O melhor investimento que tu faz é em empresas que te geram renda. Nada se compara com isso. Nada, nada. Tu nunca vai ganhar em título público o que tu pode ganhar investindo em empresas, em negócios reais, em tempo de economia boa. Então, o juro não é bom para ninguém, mas ele é um remédio. O antibiótico também não se deve tomar. Só quando tem uma infecção, correto? Tem que tomar quando tem uma infecção. Então, o juro, e a determinação da taxa ideal de juro, ele é feito por um modelo econométrico, um modelo matemático, que no Brasil a gente chama ele de samba. Ele, embora seja samba, ele é enfim, a sigla de um nome grande em inglês. Mas nós temos um modelo econométrico que a gente vai alimentando ele vai dizendo qual é a taxa de juros ideal para fazer a convergência da inflação, etc. Mas voltando, economia é um cubo mágico. Para botar a inflação em 2023 dentro do centro da meta, a inflação, e o Roberto Campos Neto disse isso, é 26,5%. Tinha que ser. Sim, eu vi isso. Que, aliás, o Tribunal da Internet o massacrou, voltando lá para o início do podcast, né, Bruno? Mas o que ele estava dizendo estava certo. Para que haja uma convergência instantânea, precisa subir para 26,5%. A economia aguenta? Não aguenta. Aí sim é um problema gigantesco, né, Diego? Só que acontece o seguinte, a inflação ela é um desequilíbrio macroeconômico entre demanda agregada e oferta agregada. A oferta agregada é o PIB real, é tudo que a gente produz de bens e serviços ao longo do ano. A demanda agregada ela é o consumo das famílias, são os investimentos, são os gastos do governo e as exportações líquidas, exportação menos importação. Então, isso é a demanda agregada. E elas se encontram num determinado ponto. Se elas se encontram num determinado ponto, tem um ponto onde ela uma é idêntica à outra, certo? E aí é zero, teria inflação zero. Não. Aí eu tenho um determinado nível de inflação neutro. A inflação está parada, ela não está. O zero é a volatilidade, ela não varia ali, ela fica estável naquele ponto. Então, à medida que eu vou dando choques ou não. Que esse ponto pode ser uma inflação de 10%, 5%. Pode. E aí cada um vai achar o seu país, o seu. Por isso que cada país tem sua meta. Por isso cada país tem sua meta. Até dobrar. Se não tiver a meta, dobra a meta, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Quando eu aumento a taxa de juros, eu estou recuando a demanda agregada para um nível mais baixo, que vai ter um novo ponto de encontro com a oferta agregada num nível mais baixo de preços. Logo, eu puxo a inflação para baixo. Só que, então é para isso que eu aumento o juro, para diminuir o consumo das famílias e diminuir investimentos. Só que eu tenho uma política fiscal. A política monetária vai mexer em consumo das famílias e investimento. Só que a política fiscal vai mexer nos gastos do governo, que também faz parte da demanda agregada. Então, o que acontece? Quando eu aumento os juros e o governo segue gastando de maneira desequilibrada, ele está fazendo o efeito contrário. Ele que está, na verdade, puxando a inflação para cima, que é o que tu estava dizendo agora há pouco. É como eu estar com um rodo secando um piso molhado e um desgraçado na ponta lá com uma mangueira. Né? Eu não consigo fazer. Então, ou seja, o que se faz em tempos de inflação? E nós estamos vivendo inflação no mundo. Estados Unidos maior dos últimos 40 anos, Europa maior dos últimos 50 anos. Isso é reflexo da pandemia, dessa impressão dos de dinheiro... gastos dos governos na pandemia, que foi algo absolutamente necessário, mas com efeito colateral muito forte. Inflação. Os governos gastaram além do equilíbrio macroeconômico, gerou inflação, o que a gente sabe desde 300 anos depois de Cristo que vai acontecer. Então, hoje, nós temos no Brasil uma política monetária restritiva e uma política fiscal expansionista. O que vai fazer? Qual é a consequência disso? Demora mais tempo para baixar juros. Sim. Se a política fiscal ela convergisse com a política monetária, que é o que acontece em qualquer lugar do mundo, ligeiramente racional, é isso que acontece. Como é que eu corto isso, se é possível? Como é que eu corto isso, se é possível, e trago isso para dentro de uma lavoura, vamos dizer assim, para dentro de algum negócio, no sentido de... vamos dar uma viajada. Tá falando que o governo sai gastando,
Muito. Então, assim, digamos que os meus custos seguem aumentando na lavoura e eu não estou tendo receita ou não estou fazendo do mesmo nível. Eu posso fazer esse tipo de comparação ou tentar trazer isso para dentro? O que vai acontecer com essa propriedade? O que vai acontecer com o país? A inflação ela acontece no terreno macro, né, não no terreno micro. Agora, nós temos consequências que dá para fazer comparações, sim. Quando o governo, para gerar esse gasto, ele tem como consequência também o aumento do endividamento público. Né? E quando eu aumento o endividamento, eu aumento também o risco do país. Eu, além de pagar mais juros, e qual é o grande problema de pagar mais juros? Quando um governo gasta mais do que ele arrecada, ele deixa um legado para as gerações futuras, um legado negativo. Porque as gerações futuras vão ter que pagar mais impostos para pagar mais juros. Uhum. E esse dinheiro podia estar indo, ao invés de pagar juros, para mais educação, para mais saúde, para mais segurança das pessoas que vêm. Então, uma gestão fiscal equilibrada, ela é também uma forma de respeito com as gerações futuras. Então, por isso que nós, economistas, somos tão chatos com essas questões fiscais. Porque às vezes o governo, o cara chega de líder, né? Vou pegar esses 4 anos e vou botar para derreter. Sai bonito na foto. Exato. Sou querido E como nós não ensinamos para as crianças o básico da economia, por exemplo, as crianças na escola elas não sabem de onde vem a inflação. Elas não sabem o que é uma inflação, como é que se combate uma inflação, o que é uma política fiscal. O básico de uma economia, as crianças não têm isso na escola. E aí então fica fácil, né, fazer esse tipo de política. E se eu olho uma propriedade ali, é a mesma coisa. Eu estou pagando mesma coisa. Estou pagando juro, estou pagando cada vez mais juro, já está no custo fixo, o meu juro. É um dinheiro que eu estou deixando de botar ele quanto mais alavancado eu estou, mais eu estou pagando juro. No momento é juro mais caro. Era um dinheiro que poderia estar indo para a produção, para comprar em melhores épocas. E está indo para me financiar o juro, financiar a minha operação. E aí, às vezes, a gente faz uma confusão, né? A gente fica culpando o banco pelo tamanho da alavancagem que eu escolhi ter.